A verdadeira amizade não se altera entre o dia e a noite. Alô, minha gente, um forte abraço. A verdadeira amizade jamais se altera entre o dia e a noite. São 17 horas mais 4 minutos. Pela mais importante emissora do Brasil, Jornal FM 91,3, a Rádio do Povo. No ar a partir de agora, hoje, dia 10 de setembro de 2025, consagrado ao Dia Universal da Imprensa, imprensa inventada pelo alemão chamado Gutenberg, o Dia da Imprensa, Dia do Rádio também, nossa saudação aos veículos de comunicação de um modo geral, hoje no seu dia. Comunicação é o meio maior para a expressão popular, por isso que a Jornal abre a partir de agora o mais importante programa do rádio, programa que possui o maior conteúdo de informações, o que mais presta serviço, o programa que é polêmico quando necessário, o programa que continua com aquela pegada, porque aqui não é palanque eleitoral de absolutamente ninguém. Você conosco aqui na maior audiência, com a melhor equipe, com a melhor bancada, os melhores produtores e sonoplastas, também você mais importante, acompanhando a maior audiência de Sergipe. Você comigo e eu contigo. Nós, a partir de agora, comandando e liderando a audiência no seu final de tarde e início de noite. Olha aí, minha gente, primeira informação vem do município de Nossa Senhora do Socorro, sepultado o corpo da médica Daniele Barreto, encontrada morta ontem em uma cela no presídio feminino lá de Nossa Senhora do Socorro. Depois das 4h20 da tarde, o corpo dela foi encontrado depois de participar de uma audiência de custódia na Justiça aqui do estado de Sergipe. Já mais informações na maior credibilidade do rádio. Vamos trazer as versões das duas defesas. Advogado da família do ex-esposo da doutora Daniele afirma que não esperava por esse desfecho. Também destaca que o processo envolvendo a doutora Daniele morreu, só que existem outras pessoas envolvidas no crime, poderão até ir a júri popular. Já a gente vai explicitar, esclarecer toda essa situação aqui na maior audiência do rádio. Já o advogado da doutora Daniele afirma que ela se expressou durante a audiência que praticaria o suicídio caso fosse para o presídio feminino e não deu outra, porque esse suicídio aconteceu. Daqui a pouco, todas as informações na maior audiência do rádio. E atenção, hein? Dentro de instantes, representante do governo vai falar conosco aqui na maior audiência do rádio. Secretária de Estado da Justiça, Viviane Pessoa, já com exclusividade aqui dentro da maior audiência do rádio Jornalismo de Sergipe. E essa situação, a Secretaria de Estado da Justiça é o órgão que responde pelos presídios em Sergipe. E por que esse suicídio foi praticado por doutora Daniele Barreto? Como aconteceu? Já você vai saber na marca da exclusividade aqui na Jornal, a Rádio do Povo. Aqui também você vai tomar conhecimento que vereadores que rechaçaram a fala de Edivaldo Nogueira afirmam que CPIs vão até o final, ninguém vai abrir mão. Segundo o presidente da CPI, um dos presidentes, ex-prefeito, pediu mesmo alguns vereadores para escapulirem das CPIs. E, coincidentemente, alguns pediram saída das CPIs instaladas aqui no município de Aracaju. Coincidência ou não? Já vamos trazer em detalhes aqui na maior audiência do estado.
Também destaque já a gente vai voltar a falar de Socorro sobre outro tema lá do querido município de Nossa Senhora do Socorro. A primeira informação foi na área criminal, a morte da médica. Já na política administrativa de Nossa Senhora do Socorro, uma informação que trata-se de um presente de grego para aquela população. Já você vai saber tudo aqui na maior audiência do rádio. Olha aí, minha gente, mais um postulante, mais um nome se apresenta para pleitear 2 das vagas para o Senado Federal aqui em Sergipe. Já você terá a confirmação aqui na maior audiência do rádio. Situação das CPIs, informações dos recursos da gestão passada. Você vai saber como anda toda a situação. Governador em exercício Zezinho Sobral foi à sua terra natal e visitou estabelecimentos de ensino. No município de Aracaju, daqui a pouco, notícia importante na área da saúde para cuidar da população. Espaço aberto para o repórter nacional e internacional que chega agora com seu primeiro destaque. Alô, querido amigo Roberto Silva, boa tarde. O corpo da médica que cometeu suicídio está sendo sepultado neste momento no cemitério existente no município de Nossa Senhora do Socorro. E mais, você também vai ficar sabendo o que está sendo trabalhado para descobrir quem tirou a foto da médica após a mesma cometer suicídio no presídio feminino. Além disso, também a polícia científica já começa a trabalhar para a apuração dos fatos em relação ao suicídio cometido pela médica. E vou também enfocar tudo em relação às rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Sergipe, e a Feira da Agricultura Familiar também estará sendo destaque aqui no Balanço Geral. Isso, amigo Roberto Silva, eu volto lá dentro de instantes com você. E a taxa do lixo, do lixo para o município de Nossa Senhora do Socorro. O prefeito faz o envio para a Câmara de Vereadores daquele município. Taxa do lixo para ser cobrada para os moradores que residem em Nossa Senhora do Socorro. A população considera o cúmulo do absurdo. Já vamos destrinchar essa situação aqui na Jornal A Voz do Povo. A população recebe essa informação como um verdadeiro presente de grego, antecipado, um presente natalino de grego para a população de Nossa Senhora do Socorro. Mais uma cobrança de imposto para a coleta do lixo. A população já paga IPTU e outros tributos. É o Néstor Luciano, ele está afirmando que é. E a população não comunga com mais um tributo. Pessoal querendo bater panela, protesto em relação a esta cobrança, mais um tributo. Olha aí, informações nacionais também. Agora você confere sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. Já está na terceira votação, discorrendo a explicação, a justificativa do terceiro voto. Também vamos trazer informações. STF forma a maioria para condenar Mauro Cid. Crime é de tentativa de abolição do Estado de Direito. Julgamento de Bolsonaro continua. O orador atual do terceiro voto já está superando os 2 primeiros, somente ele. Que orador, viu, seu Luciano Tavares? Não é mole, não. Já você vai saber tudo atualizado aqui na Jornal A Voz do Povo. Você não perde uma informação. A notícia pede passagem. E nós vamos lá ao Baixo São Francisco, entre os municípios de Penedo e Neópolis. Ele é o trepidante vulcão do rádio, Messias Santos. Boa tarde, seu Messias. Equatorial promove mutirão na orla de Penedo. Motociclista perde controle, quase atropelada por ônibus na parte alta da cidade. Continuo destacando para os senhores.
Aqui no município de Propiá, segurança reforçada após a operação policial. Destaco ainda que Polícia Militar cumpre mandado de prisão no Fórum de Propiá. Diretor do Ciretran de Propiá, Herbano Júnior, será homenageado com título de cidadão propiaense. Em destaque ainda, em Ilha das Flores, o prefeito Robson Martins esteve nesta segunda-feira na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano de Infraestrutura SEDURB em Aracaju para tratar do avanço das obras de requalificação da orla daquele município. Tudo isto e muito mais daqui a pouco no seu Balanço Geral vai virar notícia e você vai ficar sabendo tudo. Tintim por tintim. Este tintim por tintim da informação, verdade, com o amigo Messias Santos, o vulcão do rádio, 17h15. Agora vamos à Sala Nacional e Internacional dos Esportes. O futebol da primeira divisão em Sergipe, as equipes da divisão de elite já encerraram suas atividades este ano. Agora resta saber se irão se planejar corretamente para o ano vindouro. Vamos ver. Trazendo essas e outras informações, destaques para a Copa do Brasil, jogos neste meado de semana. Vamos saber do gigantão Wilson Tavares, ele que abre o jornalismo Verdade e Credibilidade diariamente às 4 da manhã, né, gigantão? Hoje teve entrevista ao vivo sensacional aqui com o presidente da ISUB, Hugo Ezig. O rádio prestando serviço e ao vivo tem mais emoção, a produção aí, a mega produção com o gigante Wilson Tavares e a apresentação ao vivo também do presidente da ISUB, prestando serviço à população de Sergipe ao lado da Rádio Jornal, a Rádio do Povo. Sala Nacional dos Esportes me chama. Alô, gigante Wilson Tavares. Alô, Ero Ribeiro, público ouvinte do Balanço Geral. Seleção brasileira perde para a Bolívia e fica em 5º lugar na classificação geral. Foi a pior campanha da seleção brasileira em uma eliminatória pró-Copa do Mundo. Brasil agora terá 2 amistosos antes do fim de ano. Dia 10, contra a Coreia do Sul em Seul. Dia 14, em Tóquio, contra o Japão. Hoje, 2 jogos pelas quartas de final da Copa do Brasil. A Jornal transmite no Maracanã, Fluminense e Bahia. Amanhã os outros 2 jogos, Vasco e Botafogo e Cruzeiro e Atlético Mineiro. E mais, em destaque, a volta do Brasileirão, já sábado e domingo. Já, aqui na Jornal FM 91,3, no Balanço Geral, Heron Ribeiro. Ok, obrigado então ao gigante Wilson Tavares, o gigante da informação esportiva do Rádio Jornalismo Brasileiro, conosco aqui na maior audiência do rádio. Olha a hora da coincidência, seu Cabral, seu Ferreira, a hora da coincidência, 17 horas mais 17 minutos, na rádio que você ouve e todo mundo confia. O Balanço Geral com estas e outras informações, sempre quentíssimo, a partir de agora, com a sonoplastia no primeiro tempo de Luciano Lima Tavares. No segundo tempo, Ivan Tavares, a presidência vitoriosa empresarial é dele, José Arinaldo de Oliveira Filho, no ar a partir de agora pela Jornal, o verdadeiro canhão de audiência do rádio nordestino brasileiro, o Balanço Geral, até às 7 da noite. Balanço Geral, a informação total. O seu amigo de sempre, aqui aos finais de tarde, início de noite, ao lado da maior e melhor equipe do rádio jornalismo. A repercussão em relação à morte da médica Daniele Barreto continua, e ela que estava presa, acusado de ser a mandante e a mentora da morte do José Laião, esposo dela. Construíram família e, infelizmente, tivemos esse desfecho triste, Luciano, triste. Trata-se de uma morte natural, ninguém aceita. Imagine uma morte violenta, aliás, 2 mortes violentas. Uma, a morte do advogado e quase que o filho dele também vai para o espaço. E segundo as autoridades investigativas, policiais, através de inquérito, apontam como a mentora do crime. Provec estava presa, depois ficou em domicílio e
Na última audiência, houve a solicitação para ela retornar ao presídio. Informação do advogado dela que ela afirmou que, se fosse retornar ao presídio, praticaria o suicídio. E não deu outra. Horas depois de ser conduzida para o presídio feminino de Nossa Senhora do Socorro, a doutora Daniele Garcia, uma grande profissional, segundo as informações da área da medicina, na área dela especificamente, uma das maiores profissionais desse estado, da região do Nordeste, e ele também, o doutor José Leal, um dos maiores criminalistas, advogados aqui de Sergipe também, dos grandes profissionais consagrados, um operador de direito, o José Leal, o esposo dela, o advogado, que foi morto, e quase que o filho dele também embarca com ele. E agora a doutora Daniele Barreto, depois do assassinato por algum tempo. Muitos questionamentos em relação a essa morte. Na outra audiência, na anterior, ela apareceu em vídeo, depois de participar de uma audiência, foi mostrada pela televisão também, muito produzida, muito elegante, e muita gente acha, pessoas acham que depois daquela aparição dela ser mostrada, altamente elegante, muito bem produzida, aquilo repercutiu além das demais denúncias para que ela retornasse ao presídio e culminou na morte dela, a própria tirando sua vida, conforme as informações que a imprensa tomou conhecimento em relação ao lençol que se encontrava no corpo dela. E agora o Roberto Silva traz também essa manchete em relação à foto que distribuiu. Tem que apurar quem tirou agora, Roberto. Muito pior do que a foto são outras. É a morte dela e também do advogado. Que ela está livre porque não está mais viva, mas outras pessoas envolvidas terão que pagar se participaram deste assassinato. E a vida também que foi tirada do doutor José Leal, porque não se faz justiça com as próprias mãos. Principalmente tirar a vida do seu próximo, essa é a verdade. E o suicídio cometido por ela, muitas pessoas questionam porque permitiram que ela ficasse com panos, no caso do lençol, na cela. Há questionamentos porque não houve um acompanhamento maior e por aí vai. E o advogado dela já se manifestou que as providências cabíveis serão tomadas. E vamos ouvir os advogados, até, se possível ainda, no programa de hoje. Nós temos matérias com os dois advogados, da família do advogado que foi morto e também da doutora Daniele Barreto, e vamos tentar trazer as versões, porque não é favor, é obrigação nossa trazer todas as versões de duas ou de mais pessoas que estejam envolvidas em qualquer situação. É a legislação brasileira, e não apenas a legislação brasileira, é o correto. Na justiça tem que ser assim, no jornalismo também, o jornalismo que só ouve o lado, ele é o jornalismo chamado sacilo, aquele que fica penso. O jornalismo penso, nós não praticamos aqui na Rádio Jornal. Em nenhum dos programas nós praticamos. Se apenas um lado quiser participar, é lamentável, mas a gente tem a obrigação também de dizer porque o outro lado não quis participar, mas a obrigação é trazer todas as versões. Nós vamos abrir espaço, como prometemos, para conversar com a doutora Viviane Pessoa. Ela é secretária de Estado da Justiça e Cidadania e vai conversar conosco a partir de agora. Essa é a primeira fala que vamos trazer no programa de hoje, a participação da doutora Viviane Pessoa, delegada competentíssima aqui do Estado de Sergipe e titular da pasta da Secretaria de Estado da Justiça. E se houve suicídio e outras informações serão trazidas a partir de agora. Obrigado à doutora Viviane por participar do programa. A Priscila Melo também, competente colega jornalista que faz a comunicação da Secretaria de Estado da Justiça. Obrigado também às duas jovens senhoras, a doutora Viviane participar, e a Priscila também, a Priscila Melo, em viabilizar a entrevista, providenciar a fala da doutora Viviane Pessoa. É obrigação, mas a gente agradece, porque tem pessoas que não dão atenção nenhuma à imprensa, e mesmo sendo a obrigação de explicar à população, mas infelizmente tem algumas autoridades que se escondem da verdade. E quem é autoridade, principalmente quem ganha o dinheiro público, não é para se esquivar de qualquer informação. Doutora Viviane Pessoa, momento difícil que passa a Secretaria de Justiça em relação ao que aconteceu, que a senhora poderia explicar em relação ao corpo que foi encontrado ontem da doutora Daniele Barreto.
Na tarde de ontem, a interna Daniele foi recepcionada no presídio feminino após uma audiência de custódia que determinou o recolhimento dela através de decisão judicial. Com o ingresso da interna, seguiram-se os protocolos de segurança. Então, ela passou pela equipe de enfermagem, a equipe do presídio feminino observou todos os comandos judiciais, atendeu a todos os comandos judiciais. Ela foi para uma cela individual, que é o período de adaptação, quando o interno chega, ele tem um tempo de se adaptar à unidade prisional. E no tempo de providenciar a ida ao advogado, a parte de documentação para ela ir ao advogado, quando a equipe chegou para conduzi-la ao advogado, encontrou a interna Daniele desfalecida. Então, daí a gente já começa os protocolos de primeiros socorros. A equipe de enfermagem foi acionada, iniciou os primeiros socorros, acionou o SAMU. Quando o SAMU chegou, atestou o óbito da interna Daniele. Então, aí a gente já passa os protocolos policiais. Então, foi acionada a perícia, o IML, a divisão de homicídios, que é o DHPP, e a corregedoria de polícia. Seguindo-se esses protocolos, todas as perícias foram realizadas e a gente realmente, assim, foi surpreendido com esse fato, porque foi muito rápido, né? A equipe foi surpreendida, a secretaria foi surpreendida e nos surpreendeu ainda mais porque Daniele foi uma interna do presídio feminino, passou 4 meses com a equipe do presídio feminino sem nenhuma intercorrência. Foi uma passagem tranquila, um presídio que tem uma movimentação, porque recebe grupos religiosos, grupos de ressocialização. Às vezes havia até algum interesse em relação à interna Daniele e a gente preservava a imagem dela, a segurança dela. Foram 4 meses sem nenhuma intercorrência, então não se esperava esse fato na tarde de ontem, mas a gente seguiu todos os protocolos, a equipe foi muito criteriosa, foi muito zelosa, porque eu falo sempre, o protocolo não pode ser frio, você tem que seguir o protocolo por uma questão de segurança e de você dar legitimidade às ações da equipe, mas você também tem que ter um zelo com o interno, e isso teve, o zelo com a interna Daniele. E a gente lamenta, né? Foi um desfecho assim, lamentável, a gente se solidariza a família, é um fato que a gente lamenta muito. Veja, a Daniele passou 4 meses, ninguém teve acesso a nenhuma imagem da interna dentro do presídio feminino, porque isso é um critério que nós temos no sistema prisional de Sergipe. Então, nós vamos apurar. A pessoa que fez o vazamento será responsabilizada. Não se admite um vazamento de fotos numa situação como essa. Então, já foi solicitada a apuração, foi determinada a apuração pela Corregedoria e pela Polícia Civil. Também faremos um encaminhamento para a apuração, já foi noticiado isso. A pessoa que vazou será responsabilizada e aqueles que estão repassando podem ser responsabilizados também. Então, o compromisso que a gente tem profissional com o interno que ingressa, né, com todos os protocolos, o indivíduo tem que ter o compromisso também de não repassar fotos que serão, de alguma forma, constrangedoras, o que vão causar um sofrimento à família da interna. Né? Tem uma família de luto. Então, essas pessoas também não podem nem manter essas fotos, nem receber, nem repassar. Quem tiver fotos desse tipo tem que apagar, tem que descartar, porque pode ser chamado na investigação policial. A gente vai apurar com rigor, porque não se admite uma conduta desse tipo. Né? Então, aqui fica essa mensagem de que nós tivemos todos os cuidados, foi muito rápido, nos surpreendeu, mas nós tivemos todos os cuidados necessários, seguimos o comando judicial, demos o tratamento digno à interna e a gente lamenta e hoje a gente assim se solidariza a dor da família. Estamos consternados com o fato e estamos aqui passando essas informações para tranquilizar as pessoas sobre a dinâmica do que aconteceu. Vamos aguardar agora o resultado das perícias, porque aí sim teremos uma posição técnica, né, para que a gente possa informar. Mas, assim, há indícios de que foi uma ação da própria interna. Então, agora a gente aguarda as perícias para a gente poder ter um posicionamento técnico sobre toda a dinâmica, mas aqui eu fico o registro de que a conduta da equipe dentro do sistema prisional foi a conduta zelosa, criteriosa, legítima, legal e correta. Ok, obrigado então, doutora Viviane Pessoa. No momento desse, muitos gestores
não dá uma cara para bater. Doutora Viviane sempre foi uma grande profissional, extremamente comprometida, está aí explicando o que, na verdade, aconteceu. Não vamos nos precipitar, né, Luciano? Vamos aguardar o resultado das perícias, a prova material, para que possamos avaliar com técnicos e também o nosso conhecimento jornalístico ao longo dos anos que estamos acompanhando também esta área criminal na cobertura jornalística aqui no estado de Sergipe. São mais de 33 anos aqui de Rádio Jornal, acompanhando também e fazendo cobertura de vários acontecimentos na área policial e, principalmente em determinados momentos específicos como esse e outros, a gente tem que ter uma certa cautela, ser comedido para não se precipitar em comentários, para não apenas não prejudicar as investigações e, pior ainda, para evitar que cometamos injustiça com alguém. E depois para desfazer. Você cometendo injustiça com alguém e depois para você desfazer. Como é que fica a situação? Como temos casos aí de pessoas que são condenadas e depois absolvidas. E o prejuízo incalculável que é causado a um ser humano desse. Quem que vai arcar com tudo isso? Porque tem determinados prejuízos que não há dinheiro que pague. Por alto que seja a indenização, mas não há dinheiro que pague, essa é a verdade. Ouvimos aí a doutora Viviane Pessoa, ela que é secretária de Estado de Justiça, conversando conosco aqui na maior credibilidade do Rádio Jornalismo de Sergipe, a doutora Daniele Barreto. Foi sepultada hoje, conforme o Roberto já deu em manchete aí, no cemitério do município de Nossa Senhora do Socorro. E depois do intervalo comercial, a gente vai trazer já o Roberto Silva também com novos detalhes em relação a essa situação. Notícias da área política também, o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Outras informações na área política, em nível local e nacional também. Vamos trazer na sequência aqui do melhor programa jornalístico do estado de Sergipe, o Balanço Geral, o seu informativo de final de tarde e início de noite, sem sombra de dúvida, o maior e melhor conteúdo do rádio. Voltamos já, depois do intervalo comercial, agradecendo a audiência do Adriano Pagé. Alô, Adriano, um abraço, obrigado ao senhor pela audiência, ao nosso amigo Adelmo do Ouro também, obrigado, a querida Adelmo, pela audiência aqui ao nosso programa. E obrigado também ao nosso amigo Adelmo e também Adriano Pagil. Também queremos agradecer ao doutor Sérgio Lucas, magistrado, que sempre está com a gente, a Damião do Lamarão e tantos outros ouvintes. Já mais ouvintes estaremos mencionando que estão sempre ligados conosco. Damião do Lamarão ali, Dona Regina também e Moacir de Socorro sintonizado conosco. Voltamos já, depois do passeio do comércio. Balanço Geral.